Então essa aula ela tem o objetivo de tirar você desse ciclo vicioso de repetição, entender o grande motivo da procrastinação, acabar com a ansiedade, com o medo que está te impedindo de conquistar a riqueza e a vida que você deseja. A minha intenção hoje aqui é que você saia daqui indomável. E o que é ser um ser indomável? Indomável é um ser que entende a sua verdadeira identidade. Não é dominado pelo ego, domina suas emoções, domina suas finanças, é criador da sua própria realidade, porque domina a sua mente e por isso é livre da escravidão mental, se libertando do sofrimento como ansiedade, medo, insegurança, pobreza e preocupação. Topam? O que vocês acham? É uma pessoa que tem o poder de manifestar a vida que deseja, se tornando uma pessoa produtiva e, consequentemente, rica em todos os aspectos da palavra. Não apenas riqueza de saúde, riqueza... Não, riqueza financeira, principalmente riqueza financeira. Então aí, quem quer se tornar indomável, escreve aqui, #EuSouIndomável, porque hoje você vai aprender a ter uma vida e vida em abundância. Você se lembra de quantos sonhos e metas você tinha no início do ano? Quantos sonhos você programou, anotou, pensou, desejou no final do ano? E quantos desses sonhos você realizou? Ou pelo menos começou a realizar? Quantos desses sonhos você programou e já até começou, finalizou ou conquistou? Teve algumas? Eu aposto que teve inúmeras metas, mas imagino que realizou muito pouco ou até nenhum. Tô mentindo? Tô errado? Comenta aí. O problema é que todo ano é a mesma coisa. No final do ano, você pula até ondinha e faz vários planos, mas a procrastinação desgramada, ela acaba com a maioria deles. Em fevereiro mesmo, você já esqueceu da maioria desses sonhos. E a minha intenção aqui hoje é acabar com isso de uma vez por todas, para que você possa realizar todos os sonhos que você deseja, todos os sonhos que estão guardadinhos aí no seu coração, todos aqueles que alguns até você já desistiu deles, mas nós vamos resgatar, porque você vai entender o porquê que você não está conseguindo fazer isso, tá? Vamos lá, já vamos começar, chegando, né? Aqui comigo é assim, então feche os seus olhos por alguns segundos, respira profundamente, vem comigo, se conecta comigo que hoje vai ser surreal. Respira fundo, feche os seus olhos por alguns segundos, respira profundamente, imagina a vida dos seus sonhos. Vai lá, rapidinho, imagina a vida que você quer, como que seria a sua casa perfeita? Onde que ela seria? Qual o carro dos seus sonhos? O amor da sua vida? O corpo que você gostaria de ter? O seu corpo perfeito? Não se limita, não. É só sonho, só imagina. Feche seus olhos aí, imagina. Sinta tudo isso como se fosse real. Imagina você lá. Como que seria ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, viajar, o amor da sua vida do seu lado, você com um corpão, saradona, saradão aí. Sinta isso tudo como se fosse real. Agora, agradeça que a partir de hoje, se você continuar aqui comigo, esses sonhos vão se tornar realidade. Simplesmente agradeça, abre seus olhos e volta aqui comigo. Hoje você vai entender por que algumas pessoas conseguem prosperar e você não. Caso você não prospere, né? Talvez você esteja prosperando. Se caso não seja isso a sua situação, você vai entender o porquê que algumas pessoas... Por que algumas pessoas dão certo? Por que algumas pessoas conseguem as coisas e você não? Quem aqui está preparado para dar um basta nessa vida de escassez, de raiva, de frustração, ansiedade, procrastinação, de uma vez por todas? Escreve aí, #EuSouIndomável, tá? Quando eu digo para você digitar, escrever alguma coisa, é porque você já está programando a sua mente. Então participa, porque é algo extremamente eficaz. A repetição é a mãe da programação. E a ideia aqui é programar a sua mente para o sucesso, tá? Essa aula é para aqueles que querem dar um basta na vida que está vivendo. Se você quer continuar da mesma forma, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo do jeito maravilhoso, essa aula não é para você. É para aquelas pessoas que querem ter uma vida e vida em abundância. Porque se você não mudar a vida que você está agora, os seus resultados vão ser os mesmos. Quantos sonhos e metas você já teve e nunca conseguiu realizar? Muitos aqui já até pararam de sonhar para não sofrer. Não é verdade? Pararam de sonhar para não se frustrar. E que é um dos maiores erros, porque se você para de sonhar, você começa a morrer. Porque a vida é um sonho e sonhos são para amar até se realizar. Isso é a base de ser imagem e semelhança do Criador. Você cria o que você deseja. E se você para de sonhar, você para de criar.
Se você para de criar, você para de viver. Percebe que tem algo muito errado aí? Se você entendeu isso, escreve aí. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Escreve aí. Hashtag esse ano vai ser diferente. A gente vai começar a colocar isso no seu subconsciente, tá? A minha intenção aqui é ficar com vocês cerca de 1h, 1h30, mais ou menos. Então será muito intenso, será muita coisa. Então foca só aqui. Desliga tudo que você tiver aí que possa te atrapalhar e foca só aqui, tá? Se você está comprometido comigo, digita eu estou comprometido, tá? E para os profissionais em procrastinar, digita assim, hashtag eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Isso é muito poderoso. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas não terminam as coisas. E por isso, obviamente, nunca chegam lá. Porque o lá nunca é terminado, nunca consegue chegar no final. Então, escreve aí, hashtag eu termino tudo que eu começo, tá? Me diz uma coisa, por que você acha que você ainda não tá rico? Por que você acha que não tem o corpo dos seus sonhos? Por que você acredita que o seu relacionamento talvez não esteja do jeito que você queria? Qual é o bloqueio que você acha que tem em relação à riqueza? O que você acredita? Escreve aí pra mim. O que você acredita que é esse bloqueio? O que você acredita que está te segurando? Hoje você vai entender que o seu maior obstáculo, ele está oculto dentro de você. O lado bom desse obstáculo, do problema estar dentro da gente, é que quando você se torna indomável, você tem total controle sobre si. Se o problema estivesse do lado de fora, estivesse no mundo, estivesse nas outras pessoas, você não teria controle nenhum. Como o problema está dentro da gente, você vai entender isso de acordo com a aula, você entende que você tem total controle sobre isso. Então, anota isso daí. O sucesso que você busca está escondido atrás do bloqueio que você ainda não destravou. Vou repetir. O sucesso que você busca, não importa onde, em qual área, está escondido atrás do bloqueio que você ainda não destravou. Talvez você pense que já está velho demais para enriquecer, porque você já trabalhou tantos anos e nada mudou, só que não importa qual a sua idade, quantos anos você tem, o que você já passou, não importa. É totalmente possível mudar e evoluir em qualquer idade, muito rápido, desde que você saiba como fazer. Seja com 40, com 50, com 60 ou com 70 anos. Eu hoje estou com 45 anos e a transformação, no momento que você aprende como fazer, é muito rápido, tá? A maioria de vocês vão chegar a 90, alguns até a 100 anos. Você sabia que a maioria dos milionários ficaram ricos depois dos 40, 50 e 60? Alguns até depois dos 80 ficaram bilionários com 80 anos. Imagina que coisa maravilhosa. Você aí, de repente, algo pode transformar e você enriquecer. Só que se você não tirar isso que está atrapalhando você, você vai continuar na mesma vida que você está agora. Então escreve aí, hashtag ainda dá tempo. Mais uma programação. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, quem que é esse gamonal que está falando sobre vida espetacular, em abundância, programação mental, leis do universo, riqueza e etc. Hoje, o Luiz Gamonal é um terapeuta metafísico, palestrante, escritor, reprogramador mental, especialista na ciência da transformação e professor em mudança de autoimagem, expansão da consciência, metafísica, leis do universo, propósito de vida, mentalidade de riqueza, com 11 mil alunos em 33 países. Meu propósito de vida é revelar o seu poder e reprogramar a sua autoimagem para que você manifeste uma vida e vida em abundância em todas as áreas. Eu faturei o meu primeiro milhão em apenas 2 anos, depois que eu entendi isso que eu vou dividir com vocês aqui nessa aula. Por isso que eu digo que a mudança pode ser muito rápida, porque em 2 anos a minha vida transformou assim, absurdamente, em todas as áreas. E por isso, fica aqui até o final dessa live, vê a live inteira, para você não perder absolutamente nada, tá? Eu não fiquei famoso nem rico na internet, eu não comecei ontem, eu estudo isso há 20 anos, eu tenho uma carreira musical e de palestras e eventos presenciais também há mais de 20 anos. Vou colocar um pequeno videozinho aqui só para você entender um pouquinho do que eu tô falando. Luiz Gamonal. Luiz Gamonal. Se alguém te perguntar o que você faz na vida, você pode dizer: eu sou um cantor. Você é um excelente artista. Das melhores vozes que passaram aqui até agora. Não exagera desnecessariamente. É um cara firme na afinação. Cara, sou seu fã.
agora. Legal, né? Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi tudo muito bom assim, com fama, com seguidores, com pessoas no show e dinheiro, riqueza, tá? Antes de eu entender esses princípios que eu vou dividir com vocês hoje, eu estava completamente perdido, era dominado pela minha mente, as minhas emoções me dominavam, eu estava gordo, eu estava com 15 quilos acima do meu peso ideal, eu estava sempre doente, meu relacionamento estava horrível, a gente quase terminou várias vezes, eu estava falido financeiramente, sem paz, com raiva, infeliz em todas as áreas da minha vida. Eu fui diagnosticado com TDAH, eu tinha falta de foco, era muito nervoso, ansioso, preguiçoso, medo absurdo de errar, eu tinha medo de não dar certo, medo de falhar, medo das críticas, e o meu maior bloqueio subconsciente, vocês vão entender o que é isso, era me sentir pequeno e incapaz por causa das excessivas críticas da minha família. E para você ter uma noção, mesmo sendo muito bom no que eu fazia, e com 20 anos de carreira musical, por exemplo, eu passei mais de 7 anos fazendo show de graça para os outros. Por causa das minhas crenças limitantes, eu achava que ninguém ia pagar para ver meus shows. Eu achava que ninguém ia me valorizar, tá entendendo? E isso me gerou um perfeccionismo absurdo e nada estava bom o suficiente. Isso fazia com que eu não finalizasse nada. Quem aí se sente assim? Quem sempre começa alguma coisa e não termina? Quem que sempre faz serviço de graça? Comenta aí. Vira e mexe, você está fazendo alguma coisa de graça para alguém. Ou então abaixa o preço. Com medo da pessoa não comprar, você vai baixando o preço até a pessoa conseguir, né, aquilo ali. Quem acha que deveria estar ganhando 5 a 10 vezes mais do que você ganha hoje? Só que você não consegue, mesmo trabalhando muito. Às vezes o dinheiro até vem, às vezes ela até entra, mas do jeito que ele chega, ele some. Escreve bem, quem que acontece isso? Ou então você já tentou emagrecer, aí você emagrece 5 quilos e engorda 6. Aí emagrece 2 e engorda 1. E fica nesse efeito sanfona, não é assim? A minha vida estava exatamente assim. Eu não conseguia fazer nada de bom, estava tudo ruim, todas as áreas da minha vida desequilibradas. E o pouco que eu conseguia, algo acontecia e dava errado, ou eu perdia. Era frustrante, revoltante, por isso eu estava sempre com raiva, porque nada dava certo. E eu tentava fazer as coisas, eu me esforçava, mas não conseguia. Mesmo estudando muito e trabalhando muito, eu trabalhava em 2 empregos, e depois que eu saía do segundo emprego, eu atendia clientes à noite. E mesmo estudando e trabalhando muito, eu nunca tinha resultado que eu queria. Principalmente porque também eu procrastinava demais. Quem aí procrastina pra caramba? Quem aí é mestre em procrastinar? Eu era mestre em procrastinar. Eu era mestre em começar um troço e eu não terminava. Dali a pouco eu já estava pulando para outro. Quem que acontece isso aí também? Eu começava um projeto e de repente eu já estava no outro. E no final, obviamente, eu nunca tinha um resultado que prestasse, né? Até que aconteceu uma coisa que eu chamo que é o meu maior presente. O meu maior presente é que eu quase morri. Como eu não tinha consciência do que era ser saudável, do que era me alimentar bem, eu comia um monte de porcaria, porque eu achava que não ia influenciar aquilo. Eu não sabia, né? Eu era ignorante em relação à alimentação, em relação à saúde. Depois que eu emagreci, eu rejuvenesci uns 10 anos, sequei, em 8 semanas emagreci 14 quilos, depois que eu entendi isso. Mas antes eu não sabia. Então, eu tinha acabado de mandar um prataço daqueles de macarrão, junto com suco de saquinho, que era o que dava para comprar, e eu deitei para ver um filme com a minha esposa. E na hora que eu deitei, nossa, eu comecei a passar um mal. Eu achei que eu ia morrer, gente. Meu coração começou a disparar e eu senti uma dor na boca do estômago. Eu achei que estava infartando, que meu pai já tinha infartado. Falei, pronto, tô indo também, né? Tô indo pro mesmo caminho. E eu comecei a sentir uma dor na boca do estômago. Acordei minha esposa falando assim, poxa, eu tô morrendo, eu tô tendo um infarto. Tadinha, ela acordou desesperada, perguntando se queria que fizesse chá pra mim. Eu falei, eu tomo qualquer coisa, se parar essa dor, eu tomo, né? Aí ela foi e fez um chá de hortelã pra mim, eu comecei a beber o chá e na hora parou, eu tava tremendo, eu não consegui ir pro carro pra ir pro hospital, pra você ter uma noção. E eu comecei a tremer ali, e na hora que eu tomei, parou a dor, só que voltava. Aí eu falei, me dá mais hortelã. Eu comecei a comer hortelã igual um maluco. Fala que eu comia hortelã igual vaca, vai pastando, porque eu comecei a comer hortelã enquanto ela fazia mais chá, e eu comecei a beber, aquilo melhorou. Eu fui dormir, e aí no outro dia eu acordei muito revoltado, com muita raiva, com muito ódio, sabe?
de tudo, de todo mundo, porque eu me sentia como uma vítima. Tipo, tudo tava dando errado, todo mundo tá me atacando, o mundo tá me roubando, porque eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo dinheiro, e agora Deus vem e quer me matar. E aí eu comecei a discutir com Deus ali, sentado na cama, comecei a discutir com Deus, e falando que a minha vida toda tava porcaria e tal, e no meio dessa discussão toda, eu ali falando, né, alto, sozinho em casa, veio uma voz na minha cabeça, muito alta, que falou assim: a sua vida toda tá uma porcaria? O que é a vida toda? Eu paralisei e pensando ali, falei, como assim o que é a vida toda? Eu não sei nem o que é a vida, eu não sei o que é a vida toda, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, no meio dessa discussão, eu pensei assim, falei, poxa, peguei meu notebook, peguei o celular, comecei a escrever, comecei a desenhar, comecei a estudar, comecei a buscar o que era a vida. Eu falei, pô, eu tô conversando com Deus aqui, então tem a área da espiritualidade. Eu quase morri, quase perdi a saúde, então tem a área da saúde. Eu falei, opa, a vida é dividida em áreas? Interessante isso. Eu tô falido, fali uma empresa, já tô falindo outra, tô sem dinheiro, então tem a área financeira, tem a área profissional, tem carreira, finanças, essas coisas. Tem a área espiritual, saúde, relacionamento, que tava uma porcaria também, e tem a área profissional. E aí eu continuei buscando. Falei, não, deve ter, né, umas 50 áreas, porque a minha vida toda tá um caos. Não, a vida toda tem 4 áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Se eu só tenho 4 áreas na vida, quantos problemas eu consigo ter? Quer ver? Se eu só tenho 4 áreas na vida, eu só tenho 4 problemas. Ou é um problema espiritual, ou é um problema de saúde, ou é um problema de relacionamento, ou é um problema profissional. Eu falei, poxa, então, se eu me especializar, de repente, na área profissional e ficar rico, eu vou ser feliz? E aí, obviamente, já veio na minha cabeça, não, né? Porque não necessariamente, porque tem um monte de gente rica, um monte de gente bem-sucedida que não é feliz. E se eu ficar fitness, igual eu tô hoje? Se eu ficar saradão, cortado, será que eu vou ser feliz? Não, tem um monte de gente que é fitness, que é professor de educação física, saradão, que é infeliz, que é pobre, que não tem uma vida legal. E se o meu relacionamento melhorar? Aí comecei a fazer isso em todas as áreas. E se eu for mais espiritualizado? E um monte de gente espiritualizada com depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu percebi uma coisa maravilhosa. Eu levantei para ir no banheiro, pisei no sapato, perdi o equilíbrio e bati com o ombro no armário. Na hora fez assim, ó. Tum, sabe que é igual desenho? Fez assim, pum, o equilíbrio. Nossa, uma vida, o equilíbrio. O segredo não está em ficar rico, em ficar isso, em ficar aquilo e etc. Você tem que ter um equilíbrio nas áreas da sua vida, nas 4 áreas. Ou você tem uma vida equilibrada, ou você tem uma vida desequilibrada. É meio óbvio, né? Mas eu não sacava isso, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então se eu me especializar, pô, só tem 4 áreas, se eu me especializar nessas 4 áreas, se eu entender essas 4 áreas, o que será que acontece? E aí, depois dessa conversa com Deus lá e muito estudo, eu consegui as respostas que eu busquei a minha vida inteira. Como? O que é a vida? O que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? O que nós temos que fazer aqui? Como encontrar meu propósito de vida? Como ser feliz? Como parar de sofrer? Como ter um relacionamento espetacular? Como ser saudável e magro para sempre? Como que algumas pessoas dão certo e outras não? Por quê? E o mais importante para mim naquele momento, como ser rico, meu Deus? O que eu tenho que fazer? Indomável.